turma, tudo bem? A aula de hoje vai ser uma revisão das matérias das outras aulas. Então, quais são os temas que nós iremos abordar? Criacionismo versus evolucionismo, algas e plantas e os grupos presentes dentro das plantas, dentro do reino plantar e mais as suas características, as suas estruturas. Então, primeiramente falando do criacionismo e do evolucionismo. O criacionismo é a teoria de que todos os seres vivos teriam surgido a partir de uma força maior, e essa força ela foi responsável também pela variedade, pela diversidade de seres presentes na Terra. Então seria Deus que teria colocado aqui todos esses seres vivos diferentes. Enquanto no evolucionismo, eles dizem que não, que existe um ser, né, uma estrutura primária. Essa estrutura primária ela teria sofrido mutações, ou seja, algo muito importante dentro do evolucionismo é a mutação. Então, esse organismo e outros organismos teriam sofrido mutações, modificações no seu corpo, e ao longo dos milhares de anos eles foram se diferenciando cada vez mais. Então, a presença de penas nas aves teria sido uma característica que surgiu em algum momento em um grupo de ser vivo, e esse grupo de ser vivo continuou com essa característica. Um outro grupo desenvolveu pelo, e esse grupo continuou com essa característica, escama e por aí, entre outras características, outras estruturas. Dentro do evolucionismo nós temos duas vertentes. Nós temos o lamarquismo e o darwinismo. O lamarquismo, ele trabalha com a lei do uso e desuso. O que seria isso? Seria a ideia de que as estruturas que surgem nesses organismos, elas surgem, na verdade, através da sua... Qual é a palavra? Através da sua utilização. Então, quanto mais um organismo utiliza uma estrutura, mais ela se desenvolve. Quanto menos ele usa, menos ela se desenvolve e chega um momento em que ela some. E, de acordo com isso, então, de tanto eu esticar o braço para escrever lá no alto, a minha mão, ela iria aumentar de tamanho. Né? De tanto, sei lá, deixa eu ver, de tanto eu cortar o meu cabelo, ia chegar um momento em que meu cabelo só ficaria curto. Essa é a ideia do lamarquismo. Enquanto na ideia do darwinismo, ele vai trabalhar com a seleção natural. A seleção natural, né, nessa ideia, Darwin vai dizer o seguinte, aqui na ideia de Lamarck, aqui é de Darwin. Darwin vai dizer que os organismos eles são diferentes devido às mutações, devido a diferenças mesmo nas estruturas, e aí dependendo do ambiente, do que está acontecendo no ambiente, os indivíduos mais aptos a sobreviverem naquele momento irão sobreviver. De acordo com ele, se você tem organismos com muito pelo e organismos sem pelo. Se ficar muito frio, os organismos com pelo sobrevivem, os sem pelo morrem. E aí, depois de um tempo, você só vai ter organismos com pelo. Mas, de vez em quando, ainda nasce, devido a mutações, alguns organismos sem pelo. Se, de repente, o planeta ficar muito quente, todos os organismos com muito pelo morrem, os organismos com menos pelo acabam sobrevivendo. Então, você tem o meio ambiente selecionando ali, equilibrando isso o tempo inteiro. Uma coisa muito importante, a aula de revisão é para lembrar os conteúdos que foram abordados nas outras matérias, nas outras aulas passadas. Porém, para a prova é necessário estudar pelas aulas anteriores, pelos exercícios dados, pelos vídeos enviados, pelos artigos também enviados para vocês lerem. Ou seja, a aula de revisão é uma aula para ajudar a refrescar tudo aquilo que você estudou. E caramba, ela tá falando disso, eu li isso aí também, ok? Seguindo, então já falamos de criacionismo, evolucionismo, lamarquismo e darwinismo. Se meu apagador não está bom, daqui a pouco eu passo um paninho aqui no quadro. Vamos para o próximo. Algas e plantas. Diferença entre esses dois grupos. As algas, elas vão acabar pertencendo ao reino protista.
algas, elas são organismos com estruturas mais simples, não possuem tecido verdadeiro, então elas não vão estar no grupo das plantas. Mas, em compensação, quando a gente compara as duas possuem, as duas realizam fotossíntese e possuem cloroplastos. Elas vão realizar a fotossíntese e elas produzem então o seu próprio alimento. E elas acabam tendo algumas estruturas muito parecidas, né? A cor, o formato, que vai lembrar um pouco de uma folha, as algas maiores. Então, muita gente acaba confundindo, achando que elas são plantas, mas elas não são, ok? Já as plantas, elas vão ser divididas em dois grupos, as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas são briófitas e pteridófitas. Briófitas são as plantas mais simples de todas, as mais dependentes da água possível. Para reprodução, elas precisam da água para o gameta masculino nadar até o gameta feminino. Como elas não têm vasos condutores, elas também precisam ser pequenininhas para a água conseguir chegar em todas as células do corpo delas. Exemplo, musgos, presentes sempre em ambientes úmidos, com pouca luminosidade. Pteridófitas. As pteridófitas, elas possuem vasos condutores. Esses vasos condutores, eles vão auxiliar esse transporte de seiva, tanto bruta como seiva elaborada pela planta. Então, seiva bruta seria o quê? Água e sais minerais, enquanto a seiva elaborada seria a glicose. Bom, nós temos o xilema, que leva a seiva bruta, e nós temos o filema, que leva a seiva elaborada. Já as fanerógamas, a diferença é que essas plantas vão ter semente. Então, a semente, ela serve para proteger o embrião contra desidratação e também ajudando a nutrir ele, caso ele não tenha, caso ele caia na terra, caia em algum lugar, mas ele não germine logo de cara. Então, essa semente consegue manter o embrião por um tempo. As fanerógamas podem ser divididas em gimnosperma e angiosperma. Exemplo de pteridófita, samambaia. As gimnospermas, elas não têm flor, não têm fruto. Exemplo, pinheiro. O pinheiro é uma gimnosperma. Enquanto as angiospermas possuem pinheiro, cica e deixa eu ver mais uma. Araucária. Exemplos de angiospermas que possuem flor e possuem fruto. Qualquer planta que tenha flor é uma angiosperma. Qualquer planta que dê fruto é uma angiosperma. Deu fruto, tem que ter flor. Tem flor, tem que dar fruto. Ok? Bom, precisa saber as estruturas da flor? Precisa. Saber quais são as estruturas femininas, as masculinas, identificar o que é pétala, o que é sépala, pedúnculo. Por que eu preciso saber tudo isso? Porque a gente sabe que o fruto, ele se desenvolve a partir do ovário. Então, você tem que saber onde fica o ovário na flor, para você saber, né, esse ovário ele vai se desenvolver e vai formar o fruto. E conseguir identificar o que é um fruto e o que é um pseudofruto. Lembrando que o pseudofruto, ele não vem do desenvolvimento do ovário. Vai ser outra parte da flor, outra estrutura que acaba se desenvolvendo e enchendo de nutrientes. Mais uma coisa, dispersores e polinizadores importantes só acontecem nas fanerógamas. Os dispersores, eles, no caso, vai ser até só nas angiospermas, ok? Os dispersores, eles dispersam a semente comendo o fruto, levando o fruto, enquanto os polinizadores, eles dispersam o pólen, eles ajudam na reprodução. Os dispersores, no caso, eles não ajudam na reprodução, eles ajudam na colonização. Levam esses organismos para outros lugares, para eles viverem em outros lugares. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. E estudem para a nossa prova e qualquer coisa é só falar comigo. Beijo, gente!